Quem puder, feche os olhos. Eu não posso fechar, né? Porque eu tô aqui admitindo aqui a mulherada que está chegando. Quem está chegando agora, seja muito bem-vinda. Estávamos compartilhando a respeito do jejum de Daniel, que nós iniciaremos hoje, dia 1 de setembro. Algumas mulheres vão fazer, outras não, tá tudo certo. Fechem seus olhos, vamos orar. Agradecer ao nosso Pai por esse maravilhoso final de semana, Paizinho, que nós tivemos. Gratidão por esse tempo maravilhoso que estamos vivendo, com mais proximidade de Ti, com mais intimidade contigo, onde níveis de fé estão sendo rompidos e acessados. Gratidão, Paizinho, pela nossa cama que nos acolheu essa noite. Gratidão, Paizinho, por nos acordar hoje na manhã. Gratidão, Paizinho, pelo banho quente maravilhoso que nós tomamos hoje de manhã. Gratidão, Paizinho, por toda a provisão que já está disponível para todas nós. E como filhas amadas, estamos aprendendo a ser, que nós possamos aprender 1%, Pai, hoje. 1% cada dia mais estar em presença contigo, intimidade contigo, para que a gente tome posse do que já é nosso, já está disponível para nós. Obrigada, Paizinho, pela minha vida, pela vida do meu marido, pela nossa casa. Obrigada, Paizinho, pela vida de cada mulher que está aqui presente, se permitindo mergulhar um pouquinho mais na tua palavra. Nos traga, Paizinho, revelação. Jesus, nos ensine. Espírito Santo, entre conosco neste tempo de mesa. Paizinho, nós te entregamos esse tempo de mesa e já te agradecemos. Obrigada, Paizinho, pela tua graça e tua misericórdia que não tem fim e se renova todos os dias em nossas vidas. Obrigada pela tua graça, Pai, que é derramada sobre as nossas vidas todos os dias. Obrigada, Paizinho, por esse tempo de mesa abençoado que já está sendo uma transição na minha vida e na vida de todas as mulheres que estão se permitindo e se jogando neste tempo de mesa. Que nós tenhamos um tempo abençoado, em nome de Jesus. Amém. A gente vai abrir a Bíblia em Ageu. Ageu foi um profeta que, juntamente com Zacarias, percebeu a importância de ter um lugar de adoração e encorajou os judeus a reconstruir um templo, como Deus havia direcionado. Os judeus eram lentos em obedecer a Deus. Olha! Vocês conhecem um povinho que é meio, né, meio desobediente? Ai, e depois que ele lhes disse para reconstruírem o templo, passaram 18 anos reconstruindo suas próprias casas. Ou seja, Deus deu um direcionamento para eles reconstruírem um templo e eles passaram esse tempo todo reconstruindo suas próprias casas e ignoraram o que Deus havia direcionado para eles. Aí, eles tinham boas intenções de reconstruir o templo, assim como todos nós, né? Nós temos boas intenções. Quem não tem? Apesar de, temos. Mas não o haviam feito. Acharam que as suas boas intenções e os seus planos de reconstruírem o templo satisfariam o pedido de Deus. Eles pensaram que estavam sendo obedientes a ele, porque em algum momento fariam o que Deus lhe ordenara. Mas após 18 anos, adiando a obediência a Deus, começaram a sofrer com a seca. Ou seja, quando a gente tem algo para fazer, não cumpre esse algo, a gente sofre por ter desobedecido esse algo que foi nos direcionado. Começaram a sofrer com a seca, a falta de colheitas e todo tipo de desconforto e problemas gerado pela procrastinação. Ou seja, nós mesmas somos o tempo todo responsáveis pelas nossas escolhas. É aquela coisa assim, ó,
A gente fica querendo culpar o mundo, culpar a Deus, né? Ai, Deus, por que que tal coisa não tá acontecendo na minha vida? Mas, minha filha, olha para tudo que tu tá vivendo. Será que tu tá renunciando o suficiente? Será que tu tá orando o suficiente? Será que tu tá jejuando o suficiente? Para quem não sabe, o jejum é uma grande oportunidade de a gente renunciar à nossa carne e deixar o nosso espírito mais sensível a Deus, às coisas espirituais. Se a gente não consegue renunciar aos nossos prazeres, às nossas vontades carnais, em algumas camadas a gente não consegue se aprofundar. Por isso que muitas coisas a gente só consegue acessar de fato com jejum e oração. Eu renuncio às vontades da minha carne e eu me abro às vontades do meu Pai para minha vida. Só que muitas vezes a gente não quer renunciar nada, que nem criança mimada e birrenta, e quer acessar alguma resposta ou quer ter mais intimidade com Deus, renunciar ao próprio sono de manhã para fazer alguma coisa, ao invés de dar desculpa que não tem tempo para fazer. Tempo a gente tem. Todas nós temos. Agora, qual é a história que a gente está contando e procrastinando algo que Deus já nos direcionou a fazer? Porque a verdade é, toda história que a gente conta, a gente vive ela. Toda história. Ah, porque até ontem tal coisa sempre acontecia comigo. Tá, e qual é a história que tu vai começar a contar a partir de hoje? Boa tarde, Fran. Uma semana abençoada para ti, meu amor. O tempo de mesa está sendo gravado, depois eu vou subir lá para a plataforma e daí tu acessa, meu amor. Quantas coisas a gente não vive porque procrastina? Sem nem saber a raiz da procrastinação, porque tudo que a gente faz tem uma raiz. Que a gente se pergunte, por que que eu procrastino? Por que que eu tenho preguiça? Por quê? Todas as respostas elas já estão disponíveis. Mas pelo fato de a gente não perguntar, a gente não tem a resposta. Daí a gente paga pelo preço das nossas próprias escolhas, e daí ali no final das contas, no final ali que nem aquele povo ali, ó, desobediente. Passou 18 anos desobedecendo a Deus, construindo as suas próprias casas, investindo o seu dinheiro nas suas próprias coisas, e não fez nada do que Deus estava orientando a fazer. Cris, como é que eu sei o que Deus quer para minha vida? Jejum e oração. Renúncia. Intimidade com o Pai. Não tem como a gente ter intimidade com alguém que a gente não procura todos os dias. Impossível. Como ter mais intimidade com Deus? Renuncia a um tempo do teu dia, vai para o teu quarto, entra em oração, entrega algo da tua carne em favor de... Hoje nós estamos iniciando esse jejum para ter mais intimidade com o Pai, para se aprofundar em outras camadas que a gente não acessou ainda. Pai, eu renuncio os meus prazeres e vontades da minha carne para ter mais intimidade contigo, para acessar camadas onde eu não acessei ainda, que eu sei que já tem disponível para mim. Eu sei que tem. Ageu sabia que o povo estava tendo dificuldades porque não havia obedecido a Deus imediatamente. Tudo que a gente não obedece imediatamente, a gente paga um preço por isso. E não porque Deus ele é um pai ruim. Nunca foi. Deus não é um pai ruim. Só que a forma de treinar um filho nem sempre vai ser gostosinho. Eu duvido quem é mãe aqui e treina os filhos para serem pessoas, né, com princípios e valores alinhados, princípios e valores de Deus. Eu duvido que os filhos gostem de serem treinados, direcionados. Duvido. Muitas vezes tem que colocar até de castigo, porque são desobedientes. Olha, quando a gente desobedece uma instrução do pai, daí a gente fica de castigo, olha! Não acessa a herança, não acessa a abundância, não acessa uma cura. Por quê? Porque está sendo desobediente, então vai de castigo. Mas não porque eu te odeio, porque eu te amo.
Porque eu duvido que tenha alguma mãe aqui que odeia um filho e por esse motivo coloca de castigo. Não, coloca de castigo. Muitas vezes é desobediente e não faz o que a mãe que é mais velha, a mãe que é a autoridade, está instruindo e direcionando. Criatura, não pula dali que tu vai te machucar. E a criatura vai lá, pula e se machuca. O que acontece? Paga o preço pela desobediência. Nós pagamos o preço pela desobediência todos os dias. Que Deus está ali falando, direcionando. Filha, vai para esse lado e a filha vai pelo outro. E daí fica reclamando que não está vivendo o que gostaria de viver. Porque está sendo desobediente. A linha Ageu 1:5. Agora sim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos o levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos o levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito tempo, mas eis que a casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, ainda que está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Quando a gente retém coisas que Deus nos dá, porque é Ele quem dá, através de nós, Deus, Ele é o Pai. Ele nos criou, nos fez imagem e semelhança dele. E se a gente está aqui para crescer, para prosperar, para viver em abundância, é para que a gente possa fazer isso para a nossa vida e através da nossa vida a gente faça isso com os nossos irmãos. O que eu faço aqui com vocês hoje? Eu estou transbordando para vocês algo que eu também recebo todos os dias. É um alimento espiritual. Vocês fazem isso com outras pessoas que não estão aqui no tempo de mesa? Ah, mas ninguém me entende. Tu já tentou? Às vezes a gente não sabe como eu posso servir a Deus. Todos os dias a gente tem uma oportunidade de servir o Pai. Todos os dias. Todos os dias. E se Ele nos colocou aqui para dar frutos, e fruto em abundância, muita abundância, e a gente não está vivendo isso, é porque a gente está sendo desobediente em alguma esfera, ou até todas. Preguiça, procrastinação, egoísmo. Todas aqui falam que são filha amada, que servem a Deus, que amam Deus e que fazem o melhor. Mentira! A gente é mentirosa, a gente mente. A gente pensa assim, só na gente, na hora de dizimar, na hora de ofertar, na hora de doar alguma coisa do que a gente faz. Porque se a gente é filho, imagem e semelhança de Deus, Ele cria todas as coisas através de nós. Toda a criatividade que os filhos de Deus têm é porque Ele está em nós. Então, se tu hoje faz dinheiro, é porque Ele está em ti e através de ti Ele faz esse dinheiro. Então, parte desse dinheiro, por obediência e princípios e valores que a gente está construindo no Pai, a gente não vai ofertar ou doar ou investir em algo do reino por obrigação. A gente faz porque Ele faz através de nós e nós estamos devolvendo para o mundo aquilo que Deus já deu para nós. Então, isso não é nosso, é do reino. Hoje eu dizimo não porque eu estou sendo obrigada a fazer alguma coisa, mas eu estou devolvendo para o reino, devolvendo para o mundo aquilo que nem é meu, na verdade. Mas Deus faz através de mim. Ele usa as minhas mãos. A criatividade não é da Crislaine, é do meu pai. A facilidade de criar coisas não é da Crislaine, é do meu pai.
Ele colocou isso em mim, assim como colocou essa capacidade de criar em todas vocês. Ah, mas eu não sou criativa, falta intimidade com Deus. Todos nós somos. Todas as filhas, todos os filhos de Deus são criativos. Se tu não está sendo criativa tanto quanto tu gostaria, isso é um chamado à intimidade com Deus. Não uma intimidade rasa. Fé, oração, jejum, outras camadas. Ah, eu não vou fazer porque é muito difícil. Ah, sim, para mim é muito fácil, né? Claro. É óbvio que é difícil também para mim. Imagina, eu vou passar 21 dias praticamente só raiz, folha, grãos, legumes, frutas. Claro que vai ser desafiador. Eu comia até ontem 10 ovos por dia e eu não vou comer. Menos mimimi, mais ação. É isso que Deus pede de nós para esse tempo. Existem muitas coisas acontecendo, por mais que vocês não estejam vendo com tanta clareza, eu tenho certeza que muitas aqui estão sentindo. Como vocês vão se preparar para esse tempo que está chegando? Ferramentas espirituais muitas vezes só são entregues jejum e oração. Se hoje vocês não têm ferramentas espirituais para lidar com questões espirituais, vocês não vão acessar essas ferramentas do nada. Vocês não vão receber essas ferramentas do nada. Existe uma guerra acontecendo. Uma guerra invisível acontecendo. Vocês têm ferramentas para lidar com essa guerra? Pois é. E daí não querem abrir mão da comidinha gostosa por 21 dias. E vocês querem ferramentas. Não vai ter. Eu não recebo ferramenta espiritual sem renúncia e obediência. Não tem como. Oração, intimidade, não tem como receber uma ferramenta espiritual. Tem medo de demônio, tem medo de pesadelo, tem medo não sei o quê. Ferramenta espiritual. Cris, como eu acesso jejum, oração, intimidade com Deus. Minha filha tá tendo ataque espiritual de madrugada, jejum, oração, intimidade com Deus. Meu filho tá tendo ataque na escola, briga, não sei o quê, jejum, oração, intimidade com Deus. A mulher que pede oração para outra mulher, ela não entendeu a autoridade que ela tem sobre o próprio filho, a própria vida, a própria casa. A gente não precisa pedir oração para ninguém. Nós já temos a autoridade para orar, interceder, declarar vida, declarar saúde para nossa casa, para os nossos filhos, para nós, para os nossos maridos. Nós já temos essa autoridade, a gente não vai ter. Só que a escrava, a mentalidade da escrava, ela fica pedindo para os outros. Ela não assume que ela já é autoridade. Deus nos deu autoridade. Ele é nosso pai. Quando a gente nasceu, a gente já recebeu autoridade. Só que a gente não toma posse disso. A gente fica pedindo para os outros, mendigando para os outros. Uma coisa que a gente já tem. Já é nosso por direito. Eu declaro saúde, eu declaro vida sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre a minha cozinha, sobre o meu quarto, sobre a minha cama, sobre a minha mesa, sobre o meu marido. Ai, Cris, não está funcionando. Por que será? Intimidade, profundidade e outras camadas, jejum, renúncia. A gente fala das pessoas, muitas vezes, sem ter o mínimo 1% de direito de falar. Às vezes a gente quer, eu não sou mãe ainda, mas eu observo, eu tenho afilhados e tenho crianças na minha volta. Eu observo perfeitamente assim, ó. Cara, eu sou assim. Essa criança desobediente é eu com Deus. É muito perfeito, é muito perfeito. Sejam sensíveis, estejam sensíveis. Quem é mãe no dia de hoje, para observar. Observem o filho de vocês são exatamente igual com Deus. Iguaizinhas. A mãe vai ali e fala para a criança: feijão e arroz, meu filho. Saladinha, legumes, e a criança quer o quê? Salgadinho, bolachinha, tudo que apodrece o próprio corpo, o templo de Deus, o templo que Deus, papai nos deu. E daí a gente muitas vezes abre a boca para falar da fulana, da beltrana, da ciclana e não consegue governar as próprias vontades, não consegue fazer entrar num jejum de 21 dias, mas abre a boca para reclamar que as coisas não estão acontecendo na vida, que não tá escutando mais a voz de Deus.
que nós sejamos, hoje o mês está se iniciando, que nós sejamos as mulheres que fazem e não reclamam para esse mês de setembro. Glória a Deus que um passo todas nós já demos. Nós estamos aqui, vai fazer 2 meses no tempo de mesa, todos os dias, praticamente, de segunda a sexta, juntas. Esse é um passo, é uma camada. Qual é a próxima camada, Deus? Eu vou me desafiar, eu vou fazer. Porque se está diante de mim essa possibilidade, essa oportunidade de eu me aprofundar contigo, através desse grupo, desse suporte que já existe, quantas aqui oraram para ter isso? E daí eu coloco um desafio e vocês não entram, vocês não fazem. Não é a Crislane que está dando esse desafio. Porque pela vontade dela, ela nem faria. Pela vontade dela, ela seguiria o plano. 10 ovos todos os dias. Sem café? De novo, Jesus. Tá bom, eu vou ser obediente, porque eu não quero mais pagar o preço da desobediência. Eu não vou mais ser a mulher que vai pagar o preço da desobediência. É para fazer agora, eu vou fazer, vou iniciar. Vamos fazer, bora. E quem quiser, vai acelerar. Vai receber desses 21 dias muitas ferramentas espirituais. E quem não quer, paciência. Vai ver de fora, exatamente como aconteceu com Jesus. Muitos viram só de fora. Tudo acontecendo, todo o rolê, as curas acontecendo, ferramentas espirituais, Deus agindo. Muita gente viu só de fora. Quem vocês vão ser? Vão ser as mulheres que vão ver de fora as coisas acontecendo, vocês vão entrar no rolê e vão falar, não, eu vou pagar o preço também junto. Porque se o meu irmão mais velho pagou o preço, ele foi crucificado por mim. Quem sou eu para não renunciar 21 dias uma vontade da minha carninha? Isso é o mínimo que eu posso fazer. E não é sobre o jejum. É sobre nós mesmos. As nossas decisões, as nossas escolhas, elas sim são frutos. Tudo que a gente vive hoje, as coisas que a gente vive hoje são fruto das nossas escolhas inconscientes. Que sejamos conscientes a partir de agora. Sejamos conscientes que tudo que a gente não vive é fruto de desobediência. Querem viver frutos de obediência? Façam o que Deus está chamando vocês para fazer. Não é o que a Crislane está chamando vocês para fazer. Porque eu não faria. Eu estou fazendo porque ele está me chamando para fazer. Para ter mais intimidade com ele, mais proximidade com ele, romper em outras camadas com ele, para receber outras ferramentas espirituais, para lidar com um tempo muito difícil que está chegando. Está chegando um tempo muito difícil. Quem serão vocês diante desse tempo muito difícil? As filhas que terão ferramentas para lidar com esse tempo difícil? Ou as filhas que vão ficar de mimimi, 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 viram todo o rolê acontecendo de fora e depois querer correr atrás do... Atrasada. Acho que a gente já se atrasou demais. Eu já me atrasei demais. Eu falo todos os dias, pai, eu não quero mais me atrasar. Eu escolho não procrastinar. Eu escolho não ser mais a filha preguiçosa. Me ajuda, pai. Me ajuda. Porque a minha carne é fraca, a minha carne é podre. Ela não quer renunciar. Ela quer fazer só as vontades dela. Fechem os olhos de vocês. Respira fundo. Paizinho, aqui estão as tuas filhas diante de ti. Nós somos fracas. A nossa carne é fraca. A nossa carne, ela procrastina, ela é preguiçosa, ela é gulosa, mas não por coisas espirituais. Nós estamos aqui diante de ti, paizinho, te pedindo, nos ensine, nos mostre, pai, como ser obedientes nesse tempo. Porque é desafiador, é difícil, paizinho. Renunciar. É muito desafiador renunciar, meu Deus.
Por que é tão difícil, Pai? A gente está aqui, Paizinho, diante de Ti, clamando, pedindo, declarando que haja ação, que nós sejamos no dia de hoje as filhas obedientes, que estão aprendendo a renunciar todos os dias algo para ter mais intimidade contigo e romper em camadas que a gente ainda desconhece. Nos mostre, Paizinho, essas camadas. Nos ensine, Paizinho, nesses 21 dias, as filhas que entrarem, Paizinho, nos ensine, nos dê ferramentas espirituais para lidar com esse tempo difícil que está vindo, que o Senhor já nos mostrou. Tem muitas coisas acontecendo que a gente não está ainda dando conta de lidar com essas coisas. Nós consagramos este tempo, esses 21 dias a Ti, Paizinho. Que tudo que está disponível de ferramenta espiritual para a gente lidar com este tempo que está se aproximando, a gente receba em nome de Jesus. Nós declaramos, haja ferramentas espirituais neste tempo para que a gente lide com todas as coisas que estão acontecendo. Essa guerra invisível que está acontecendo, ela já está vencida. Em nome de Jesus. Eu declaro vida. Eu declaro avivamento. Nós declaramos saúde para as nossas casas, as nossas famílias. Ferramentas espirituais estão brotando através da palavra do nosso Pai. Que nós estejamos sensíveis neste tempo, nos próximos 21 dias, para receber essas ferramentas espirituais. Porque sem elas, sem essas ferramentas espirituais, guerras não serão vencidas. Guerra espiritual se luta com ferramentas espirituais. Guerras mentais se lutam com ferramentas mentais. Aprendam a discernir o que é uma luta mental e uma luta espiritual. E uma luta espiritual só é vencida com ferramenta espiritual. Como recebemos, Paizinho, ferramenta espiritual, jejum, oração, intimidade comigo? Eu estou convocando filhas. Estou chamando filhas para viver este tempo. Seja a filha que quer, escolhe, decide viver este tempo. Porque eu estou aqui disposto a entregar essas ferramentas que tu tá me pedindo. Eu não sei para quem eu tô falando isso, mas eu sei que tem filhas aqui pedindo ferramentas espirituais para lidar com coisas espirituais. Abra mão, minha filha, das tuas vontades, dos teus prazeres, são apenas 21 dias. E eu vou te entregar tudo que tu tá me pedindo em oração, tudo que tá me pedindo no secreto. Eu estou te ouvindo, eu estou ouvindo o teu clamor, eu estou ouvindo os teus pedidos. Agora faça a sua parte e seja obediente. Não viva como esse povo que pede e não faz nada. Não faz nada. É desobediente. Não seja como esse povo, minha filha. Desobediente. Quer as coisas e não conquista as coisas. Eu estou ensinando vocês, treinando vocês a crescer em maturidade. Uma mulher madura, ela não ganha, ela conquista as coisas. Existem processos para serem vividos, conquistados, para só depois acessar o que tu tá me pedindo, o que tu tá me clamando. Seja filha consciente que tudo é conquistado. E já comecem a celebrar antecipadamente, porque vocês já venceram, vocês já acessaram o que vocês estão buscando. Celebrem. Coloquem um sorriso no rosto de vocês. Obrigada, Paizinho, por todas as ferramentas que eu recebi. Obrigada, Paizinho, porque valeu a pena abdicar das minhas próprias vontades nesses 21 dias. Foi muito difícil, Paizinho. Mas olha só tudo que eu tô acessando. Meu Deus, se eu soubesse, já tinha feito esse jejum muito antes.
Meu Deus, obrigada, paizinho. Se eu soubesse, já tinha feito muito antes. E eu não vou ser mais a mulher que vê de fora as coisas acontecendo. Eu quero ser a mulher, eu decido ser a mulher, eu escolho ser a mulher que vive o processo. Não a mulher que vai olhar de fora as coisas acontecendo. Assim é, assim será e está feito. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quem precisar se liberar já está liberada. E eu vou abrir o áudio para uma mulher compartilhar alguma coisa que quiser. E as outras demais podem ir para suas tardes, seu trabalho, seus compromissos. A primeira que abrir vai ter o microfone. Quem não quiser falar também não precisa falar, tá tudo certo. Depois eu vou colocar ali no grupo a passagem que eu trouxe para vocês. Tinha mais algumas coisas para eu trazer, mas a gente ia se estender muito, então eu posso continuar amanhã. Pode falar, Carolyn. Né, o quanto que a gente ouve, né, a voz de Deus e a gente insiste em duvidar, né, da nossa conexão, assim. Porque já faz uns 2 meses que eu vinha falando sobre o jejum, mas eu já fazia jejum de algumas coisas, jejum de algum período, eu nunca tinha feito jejum de Daniel, né? E confesso que eu nem tinha estudado sobre, né? Quando tu nos trouxe ali detalhado, eu fiquei, oh! E era exatamente para ele poder entender sobre o dom de profecias que ele tinha, né? Então imagina, Daniel, que foi uma referência, né? É uma referência para nós. Ele também não entendia o que Deus entregava para ele. Ele precisava acessar de formas muito profundas, né? E a gente tem o manual ali e a gente quer fazer o normal, né? Esse ano, em janeiro, na verdade, do dia 31 para dia 1º, eu falei com Deus e eu disse para ele que eu queria acessar o que eu nunca acessei. E eu sabia que eu precisava fazer coisas que eu nunca fiz. E quem já me acompanha aqui sabe a minha resistência, né? O quanto que eu lido com a minha mente, eu sei que é mente, né? Para me entregar, né? E eu percebo o quanto que Deus dá, né? Com cada mínimo esforço que a gente faz. E quando tu trouxe essa questão do jejum, eu assim, cara, é aí, né? Deus foi lá, eu tava com aquilo pensando, mas não tinha tido uma atitude, não tinha feito, né? Tá aí, mais uma vez, Deus confirmando, sim, filha, é o que eu quero que tu faça, jejum. Se tu não sabe como fazer, eu vou botar a Carol e a Cris na tua vida para que tu tenha quem te direcionar, porque a gente também precisa aprender, né? Como fazer, né? Jejum sem direcionamento é só dieta, né? E a questão principal sobre a procrastinação, né? Eu, esse final de semana, no sábado, acordei com o Nonô e já fui organizar meu guarda-roupa. Eu não tinha feito a tarefa ainda. E em 2 horas eu organizei um negócio que eu achava que eu não ia vencer numa vida toda, assim, né? Tanto que o meu marido disse, meu Deus, mas como tu foi rápida. Então, não é sobre organizar guarda-roupa, né? É sobre a bagunça que a gente permite na nossa vida por desculpa de que vai demorar para fazer. Por desculpa que eu não tenho tempo, né? E a gente vai achando âncoras, né? Então, o Noah é muito conveniente eu dizer, não, mas é que o Nonô não deixa, o Nonô exige muito de mim e tudo mais. Eu botei ele ali em cima da cama enquanto estava tomando uma mamazinho de manhã, fui ali, pá, pá, pá. Não consegui, ainda tem uma outra etapa para vencer, sabe? Mas é o prazer da gente fazer o que a gente se determina a fazer, né? A gente percebe que a gente tem capacidade, porque de alguma forma, né, o inimigo entrou e a gente deixou entrar porque a gente quis, e a gente deixa ele afirmar na nossa vida que a gente não consegue. Então, obrigada por todas vocês, né? E a Cris também, principalmente, porque esses exemplos, né? A falar é muito fácil, né?
Agora, a gente, de fato, fazer, ver quem está fazendo é inspirador, assim, para a gente poder fazer também. Obrigada. Esse guarda-roupa estava muito tempo para ser arrumado, tá? Então, foi tremendo, assim. Obrigada. Obrigada, meu amor, pelo teu compartilhar. É muito importante quando vocês compartilham, até para a gente conseguir trazer clareza. A gente se cura escutando, a gente se cura falando. E a Carolyn trouxe algo que é exatamente a palavra que eu trouxe hoje. Vocês acham que era para levar 18 anos para aquele povo começar a construir um templo? Quanto tempo ela procrastinou arrumar um negócio? Não era sobre o negócio, era sobre a nossa vida. A gente procrastina viver muitas coisas porque a gente acha que, ai, imagina, eu vou levar quanto tempo para arrumar aquele roupeiro ali, então eu vou deixar para outro dia. E o pior, sabe o que a gente faz? A gente bota a culpa nas pessoas, nos filhos, no marido. Pensa bem, tá? Vocês são crianças. Vocês são crianças. Estamos crianças diante dos nossos pais. E daí a mãe ou o pai de vocês falam assim, ai, não, eu não vou fazer academia porque eu tenho que cuidar do meu filho. Olha o peso que essa criança está recebendo. Minha mãe não está cuidando da saúde por causa de mim. A minha mãe não está arrumando o roupeiro por causa de mim. Olha o peso que essa criança recebe. A gente fala que a gente morre pelas pessoas. E quem sabe a gente não usa nessa frase. E começa a falar que a gente vai viver pelas pessoas. Não, eu vou escolher viver pelo meu filho. Eu vou cuidar da minha saúde. Porque eu vou ser exemplo de saúde para ele. Eu vou ser exemplo de saúde para minha filha. Eu vou ser exemplo de saúde para mim. Porque ele vai ver em mim uma mãe que faz, que não é procrastinadora. Naturalmente, quem é que vai ser essa criança? Se a criança está vendo uma mãe que procrastina e coloca a responsabilidade em cima dessa criança de não fazer as coisas, essa criança vai ser essa pessoa procrastinadora e preguiçosa. Agora, se essa criança, ela está vendo uma mãe que está fazendo as coisas, que está renunciando às coisas, que está se alimentando bem, que está fazendo exercício nem que seja dentro de casa. Eu tenho amigas que não conseguem, não têm condições de fazer uma academia porque tem filho. E fazem academia dentro de casa. Com o que tem dentro de casa. Qual é a desculpa que a gente dá? Ah, eu não posso por causa do meu filho, eu não posso porque eu não tenho dinheiro, eu não posso porque eu trabalho das 8 às 10 da noite. São muitas histórias, são muitas desculpas. E daí o que é pra gente acessar em um ano, a gente acessa em anos. Na verdade, era para ter acessado, mas a gente não acessou porque a gente procrastinou. Mas não se sintam mal por isso. Muitas coisas que eu acessei da raiz da minha procrastinação foi mergulhando muito para dentro de mim, autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente identifica os gatilhos que nos acabam com a gente, que nos matam. 1% cada dia, ao invés de a gente viver, a gente vai se matando porque a gente não faz pergunta. Por que eu sou procrastinadora? Por que eu sou preguiçosa? E as coisas não são... A raiz nunca é superficial, não existe raiz superficial. Até a raiz daquelas árvores gigantescas que vocês veem na rua, as raízes que começam a sair, levantar, é porque não tem mais espaço debaixo da terra e elas começam a levantar e ficar exposta. Mas para tu conseguir resolver a raiz de um problema teu, tu vai ter que entrar para dentro de ti, que nem a raiz da árvore entra dentro da terra. Quanto maior a árvore, maior a raiz, mais profundo é. Essas árvores gigantescas, saiam na rua, façam que nem Salomão. Ele observava a natureza, ele observava as coisas. E ele identificava muita coisa através disso, através dos animais, através do vento, através do sol, através das plantas. Queiram, escolham ser sensíveis. Olhem as árvores na rua. Quanto maior a árvore, maior a raiz. Vocês querem ser grandes? Vão para dentro de vocês profundamente. Escolham romper camadas que vocês ainda não romperam, porque elas já estão disponíveis. Já estão disponíveis. Para que a árvore dê um fruto bom, como é que deve ser a raiz dessa árvore? A raiz está doente? É porque dentro da gente temos coisas doentes, temos coisas para resolver. Se a gente cura a raiz, se a gente cura a raiz da procrastinação, a gente começa a dar bons frutos. Olha que lindo. Eu curo a raiz da minha procrastinação e eu começo a prosperar, a ser abundante.
em todas as áreas da minha vida. Porque quanto mais eu conheço, eu sei quem eu sou, porque eu não sou a procrastinação. Quem eu sou? Eu não sou a preguiça, eu não sou a gula. Quem eu sou? Se eu não sou isso, quem eu sou? Tira tudo que vocês têm, quem vocês são. Essa é a pergunta que vocês têm que fazer. Se vocês não sabem ainda, jejum, oração. E vocês vão descobrir. Não tem como, não. É possível. Tudo é possível que crer. Nós estamos construindo algo lindo juntas. Não olhem de fora. Eu até brinquei no grupo, né, que a Carolyn entrou. Eu falei, olha, eu nem precisei chamar. Porque ela escolheu se lascar um pouco mais. E eu disse, que bom que tu entrou, por livre e espontânea vontade, que eu não te coloquei lá dentro. Porque quando a gente escolhe e fala, eu preciso de ajuda, então tá, então eu vou te ajudar. Só que assim, né? Vai ser a lascação. Eu me lasco todos os dias. Todos os dias. E uma lascação. Hoje é bom, porque eu olho assim, obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, porque eu tô me lascando, mas eu tô aprendendo. Gente, eu tinha ataque de bicho dentro de casa de noite, espiritualmente falando, porque eu não tinha ferramentas. Como é que eu acessei essas ferramentas? Se vocês estão tendo ataques hoje em dia, é porque vocês não estão buscando no lugar certo. Ferramentas mentais, ferramentas espirituais. Um exemplo que a gente tem bem próximo de nós, digo, né, de mim, assim, na nossa família, tem uma pessoa que vive, né, ataques espirituais bem fortes. Eu já senti, já presenciei, muito forte, tem uma grande sensibilidade para o mundo espiritual. E essa pessoa toma remédio para a cabeça. Tu não vai conseguir resolver questões espirituais com remédio. Não tem como. E essa pessoa sofre porque ela não acredita no mundo espiritual. Muitas vezes a gente sofre ataques na nossa cabeça, achando que é algo mental, mas não é algo mental, é algo espiritual. Como eu vou discernir, Cris? Se é um ataque mental ou um ataque espiritual? Jejum, oração, intimidade com Deus. Ele me entrega tudo. Imagina agora que a gente vai entrar nesse ciclo para romper com outras camadas. Ele quer entregar mais. Quem é mãe aqui tem filho e quando o filho roda ou faz alguma coisa errada, presenteia esse filho. Quando esse filho é desobediente, vocês dão algum presente para esse filho? Não, né? E vocês querem receber ferramentas espirituais sem fazer o que precisa ser feito. Vocês veem como Deus é perfeito. Ele é muito perfeito. Gente, eu nunca, minha mãe, eu digo, ela teve pouco tempo, né, na minha vida, mas foi um tempo que ela me treinou para ser uma filha assim, ó. Eu nunca ganhei presente, eu nunca fui reconhecida por coisa errada que eu fiz. Nunca. E ainda apanhava. Porque eu era terrível. Inclusive, a gente teve num evento nesse final de semana e eu acessei outras camadas da minha criança. Por ser muito corajosa e eu não tinha medo de nada, eu acabava sendo muito desobediente. Então, muito castigo às vezes, por arte, não por, né, mas por arte. E eu acessei camadas dessa criança que eu nem lembrava mais. E Deus me entregou assim, ó, lembra essa criança corajosa, sem medo de nada que tu era? E tu foi podada, porque, claro, né, os nossos pais, eles não... Imagina, na minha época só tinha Globo. A TV que eu tinha em casa, quando a gente teve uma televisão, aquelas televisão preto e branco, tu mudava no botãozinho, sabe? Era a televisão que eu tive quando era criança. Imagina que os nossos pais sabiam desses rolês que a gente tá vivendo agora.
E me vê um amor toda vez que vem alguma lembrança da minha criança, da minha mãe, sabe? Fazendo coisas que ela não entendia, assim, comigo, me vem um sentimento de amor e gratidão pela vida dela. Porque eu sei que ela deu o melhor dela. E ela fez o que ela achava que era certo. Eu apanhava bastante, porque eu era muito corajosa. Eu era sempre a líder das bagunças. Agora, eu acho que eu digo assim, ó, Deus, eu já entendi por que tá me mandando essas mulheres. Agora eu tenho que falar, minha obrigação, né, contigo é fazer o que é certo, né? Parar de fazer as artes, fazer o errado. E aí, nessa camada que eu acessei, Deus falou muito. Quando eu senti a gratidão pela minha mãe, porque quando a gente não julga, gente, quando a gente julga algo que nossos pais fizeram, a gente cria um muro. E quando a gente sente amor e gratidão e reconhece que eles fizeram o melhor com o que eles tinham, a gente acessa algo divino dentro de nós. E naquele momento que eu acessei aquela imagem, aquela cena de mim com minha mãe, que foi muito difícil, assim, e eu senti gratidão pela vida dela, honrei, senti uma coisa boa, sabe, por ela. No mesmo momento que eu senti aquela coisa boa, Deus me entregou algo muito grande, assim, sabe? E se no dia de hoje vocês acessarem alguma memória, porque quando a gente fala assim, ó, Jesus, eis-me aqui, Deus, eis-me aqui, vocês vão acessar memórias. Sintam gratidão por essas memórias e deixem que Deus preencha vocês com algo muito lindo. Assim como me transborda também com coisas maravilhosas todos os dias. Quando eu escolho, porque é uma escolha, eu escolho sentir amor, gratidão e honra pela minha mãe, pelo meu pai. E não julgar as coisas que eles fizeram, do meu ponto de vista, do meu entendimento. Se eu mudo muitas coisas todos os dias, eu mudo a minha forma de pensar. Não existe uma verdade absoluta na nossa mente. Todo dia, se a gente se colocar disponível a querer transformar isso, a gente transforma isso. Imagina os nossos pais que não tiveram isso aqui, não tiveram tempo de mesa, não tiveram entendimento de jejum, oração, de autoridade. Eu era uma criança que vivia muitos ataques espirituais, que a minha mãe não tinha esse entendimento. Vocês estão recebendo esse entendimento, vocês estão recebendo esse direcionamento. A boca de vocês é santa. Eu e meu marido, a gente fica todo o tempo se lembrando, boca santa, boca santa, boca santa, lembra que sai da tua boca, boca santa. A gente fica se lembrando, porque a gente esquece, é muito fácil esquecer. E a gente tem vários combinados, tenham combinados com maridos de vocês. Hoje, esse marido de vocês não está com o entendimento que vocês gostariam, declarem. Eu declaro Jesus, ele não precisa nem escutar. Declara no teu quarto sozinho, eu declaro Jesus na vida do meu marido, mais Espírito Santo, mais Deus na vida dele. Que se hoje não tá assim, um dia vai estar, eu declaro, já é. Isso já aconteceu na minha vida. Hoje a gente fala abertamente, a gente tem combinados, eu e ele. Mas não foi sempre assim. Vida me lembra quando eu esquecer. Porque eu vou te lembrar quando tu esquecer. Tenham combinados. Me lembra quando eu esquecer, que eu vou te lembrar quando tu esquecer. Boca Santa, o que tá saindo dela? A gente tá vivendo em meses, menos de 6 meses a gente viveu na nossa vida coisas que a gente não viveu em anos juntos. Porque a gente se entregou violentamente no início desse ano para o que Deus quer para nós. E a gente deixou o que a gente acreditava que era bom para nós. E era bom, viu? Era bem bom. No nosso entendimento, era muito bom o que a gente tinha e o que a gente vivia. E quando a gente deixou tudo o que a gente acreditava que era bom e a gente entendia que era bom para nós, Deus está fazendo coisas grandiosas na nossa vida. E a gente não dá conta de mensurar. Por quê? Obediência. Pergunta se é fácil. Eu sempre faço essa pergunta. Pergunta se é fácil. Vai, me pergunta se é fácil. Não, porque para Cristo deve ser muito fácil. Não é. Não é fácil. Não é nada fácil. Mas é possível. Que esse mar de infinitas possibilidades bata aí na perninha de vocês hoje.
Vocês escolham caminhar, mergulhar. Já se imaginem. Jesus, eu tô andando aqui, ó, na beirinha da praia, Jesus. Eu tô andando na beirinha da praia, mas eu escolho hoje dar vários passos. E eu vou mergulhar. E eu vou mergulhar de cabeça. Foi isso que eu falei no início desse ano. Eu vou mergulhar de cabeça. Eu vou entregar tudo que eu acho que é o meu tudo. Quando eu entreguei tudo que eu achava que era o meu tudo, que não era ruim, era muito bom. Falei, mas começar do zero, Jesus. De novo? Ué, mas tu é boa nisso, lembra? Quantas vezes tu já começou do zero na tua vida? Mas diferente das outras vezes que tu começou do zero com a força do teu próprio braço. Agora tu vai começar do zero comigo. E eu achava ainda na minha cabecinha de Crislane que a gente ia começar do zero num kitnet. E Deus deu esse apartamento aqui para nós. Foi ele que deu, não foi a gente. A gente não teria capacidade de começar do zero nesse apartamento aqui. Ele tá ali, ó. Papai tá ali, ó. Eu tô louca para entregar para ela, só que ela tá ali apegadinha. Ela tá ali apegadinha, aquele tudo dela que ela construiu na força do próprio braço dela, das vontades dela. Não entendeu ainda, mas quando ela quiser entender e falar, pai, toma, tudo que eu acho que é grande. E daí, papai, agora eu vou te mostrar o meu grande. Eu não sou mais especial. Todas nós somos especiais. E quando a gente vai aceitando, eu sou especial. Eu sou filha. Eu vou aceitando, eu sou filha, eu sou especial, eu sou filhinha do papai, eu sou herdeira. Daí ele vai te entregando. Na medida que tu vai sendo obediente, né? Claro. Consciência, clareza. Lembra? A gente está construindo clareza, consciência. Se coloquem de fato como filhas diante dele. Filhas? Bom, eu sou filha, né? Se eu for obediente, eu vou ganhar meu presente no final do ano. Não adianta eu rodar e querer ganhar o presente, porque não vai rolar. Eu amo a vida de vocês. Que vocês tenham uma excelente semana abençoada. E quem quiser ainda entrar, ainda dá tempo no grupo do jejum. Eu vou colocar o link ali no grupo de você, no nosso grupo Tempo de Mesa, quem quiser entrar. Eu ainda não iniciei, eu tô de jejum até agora, a gente passou. Esse final de semana foi bem intenso. Se eu dormir, sei lá, 5 horas, foi muito. Eu falei, Senhor, renova as minhas forças, porque o corpo tá assim, ó, degringolando, né? Desde sexta-feira sem dormir. Mas é isso. Ele dá forças. Quando a gente abre a nossa boca e declara, Pai, preenche da tua força, porque pela minha força hoje eu vou ficar dormindo o dia inteiro. E eu vou encerrar agora com vocês e vou abrir meu jejum. E quem quiser entrar no grupo e já iniciar, ali eu botei receita, a Carolyn já tá ali. Botei receita, como vai funcionar, oração de consagração para a gente entregar. Durante esses 21 dias eu vou colocar ali hoje, que a gente vai se encontrar também, né? Quem estiver dentro do grupo, para eu ensinar também algumas coisas que eu aprendi nessa caminhada sobre jejum e oração. E é isso, tá? Amo vocês. Amanhã a gente se vê novamente. Obrigada, beijo. Beijo. Muito obrigada, beijos. Beijo, até amanhã. Tchau, beijo, até amanhã.